Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar aqui Mórmon, capítulo 8, do versículo 12 em diante aqui. Quem está falando é Moroni, e ele diz aqui no versículo 12: E aqueles que receberem este registro e não o condenarem por causa das imperfeições que contém, conhecerão coisas maiores do que essas. Eis que eu sou Moroni, e se fosse possível, dar-lhe-ia-vos a conhecer todas as coisas. Então, aqui Moroni ele fala quando receber essas coisas, esse registro aqui. Ele falou para não condenarmos em razão das imperfeições que existem. Bom, ele vai falar em outro versículo aqui que ele não conhece nenhuma imperfeição, até porque Moroni ele está fazendo um trabalho a Deus, né? Esse é o ponto. E para Deus a gente quer fazer sempre o melhor, né? As primícias, tá bom? Então, se ele tivesse visto algum erro aqui, ele está falando, se eu tivesse visto, eu ia corrigir, porque eu não quero entregar algo com defeito para o Senhor, né? Vamos colocar aqui dessa maneira. Bom, mas ele reconhece que ele é uma pessoa como nós, que pode cometer erros. E esses erros de imperfeição aqui que ele menciona não tem nada a ver com doutrina, tem a ver com a maneira de se expressar. Ele sente dificuldade em colocar no papel ali de descrever as coisas. A gente vai ver o mesmo acontecendo quando ele estiver fazendo um resumo do livro de Éter, lá no versículo 12, né? O livro é incrível, e mesmo assim ele pega e fala, os gentios vão rir, né, dessas coisas aqui por causa da minha deficiência na escrita. Bom, então, quando ele fala de imperfeições, a gente tem que ver aqui essa parte mais contextual, gramática, a maneira de colocar a escrita, tá bom? É isso que ele tem a dificuldade, tá bom? Então, não significa que tem algum erro aqui, conforme ele falou, se tivesse algum erro, ele iria corrigir aqui. Eu separei, aqui ele falou, se nós não condenarmos essas coisas, receberemos coisas maiores do que essas. Ele está se referindo às placas de neve, que tem muito mais detalhe do que esse resumo que o pai dele fez e que ele está encerrando aqui, tá bom? A gente pode pegar, por exemplo, lá em 3º Nef, capítulo 26, do versículo 6 ao 11, vai falando ali, Mormon vai inserindo as palavras, falando ali sobre as placas, né, as placas maiores de neve, e isso é receber mais, né? Então vai chegar um tempo que nós receberemos essas placas. Olha o que ele diz lá no versículo 11, 3º Nef 26, 11. Eis que eu estava prestes a escrever tudo o que foi gravado nas placas de Néfim, mas o Senhor me proibiu, dizendo, experimentarei a fé de meu povo. Então, o próprio Salvador não permitiu que Mormon escrevesse tudo, porque ele falou, vou dar esse relato. Se eles derem valor e acreditar nesse relato, nesse registro, então eu vou conceder mais, tá bom? Vamos lá, continuando aqui, versículo 8. Eis que termino de falar a respeito do povo. Sou filho de Mormon, e meu pai era descendente de Néfeg. Então aqui ele fala um pouquinho, né, como se fosse a genealogia do pai dele aqui. Quem era o pai dele, quem era descendente de Néfeg. Eu gostei muito do comentário da Marli Vieira, né, a respeito do estudo de ontem, da Marli Vieira e da Terezinha Maria. Elas falaram sobre que na parte em que Moroni ele relata que está cumprindo as ordens de seu pai. E aí elas repararam que muita gente não cumpre as ordens do pai hoje, são desobedientes a pais e mãe. E aqui Moroni ele está sendo obediente ao pai dele, mesmo que o pai dele já tenha passado dessa vida, já havia morrido, tá bom? Então é interessante aqui, gratidão pelo comentário aí da Terezinha e da Marli. Continuando aqui, versículo 14 em diante. E eu sou o mesmo que esconde esse registro para o Senhor, e as placas que está gravadas não têm valor algum, em virtude do mandamento do Senhor, porque ele verdadeiramente disse que ninguém as obteria para usufruir lucro, mas o registro que nela está é de grande valor, e aquele que trouxer à luz, o Senhor o abençoará. Bom, aquele que trouxer à luz aqui, a gente sabe que foi Joseph Smith, tá bom? Que trouxe à luz ali esse livro. Então, aqui no versículo, ele fala que essas placas, elas não têm valor nenhum, a não ser um valor espiritual, porque contém o registro, porque contém a palavra de Deus. Então,
Não é as placas em si que são sagradas, mas o conteúdo da placa, tá bom? Ou seja, os registros sagrados aqui é que são importantes. Bom, aqui também falou, né, que aquele que trouxer a luz, ou seja, nós identificamos como sendo Joseph Smith, o Senhor o abençoará. Né? E Joseph, né, ele não foi rico a vida dele, abençoado para ser rico, mas ele foi abençoado com as coisas da eternidade, dons e capacidade que Deus deu a ele para receber revelações, para dirigir a igreja e assim por diante. Então são bênçãos que a gente reconhece que o Senhor deu ali a Joseph Smith. Mais uma vez aqui, né, a diferença entre placas e registro, o que é sagrado é o registro. As placas não tinham valor no sentido de não seria para obter lucro. Claro que as placas valeria muito, mas não serviria para obter lucro porque o Senhor proibiu isso. Continuando, versículo 15: pois ninguém terá poder para trazê-la à luz, a não ser que seja dado por Deus, pois Deus quer que isso seja feito com os olhos fitos na sua glória, e em benefício dos antigos e tantos tempos disperso povo do convênio do Senhor. E bem-aventurado será aqueles que trouxerem isso à luz, porque será tirado da obscuridade para a luz, segundo a palavra de Deus. Sim, estará tirando da terra, e brilhará dentre a escuridão, e chegará ao conhecimento do povo, e isso será pelo poder de Deus. Feito pelo poder de Deus aqui. Então, mais uma vez, identificando aqui Joseph Smith, que vai trazer essa obra à luz, né, que é o registro aqui, o livro de Mórmon. Aqui, ele citou aqui também, aqui quando ele está falando como segundo a palavra de Deus, ou seja, segundo as escrituras, ele está citando aqui Isaías 29, que fala exatamente isso, de um livro que vai surgir da terra, debaixo da terra, da obscuridade para a luz. Tá bom? Então ele está parafraseando aqui, ou nesse discurso aqui que ele está escrevendo, ele está lembrando de Isaías 29. Ele vai falar tanta coisa aqui com tanto detalhe como Isaías 29, né, que ele quase fala o capítulo e o versículo, né, na verdade aqui, fica parecendo isso. Lá, por exemplo, em Isaías 29, versículo 18, diz, e naquele dia os surdos ouvirão a palavra do livro, e dentre a escuridão e dentre as trevas o verão os olhos do cego. Então, ou seja, o livro vai ser tirado das trevas, da obscuridade para a luz, tá bom? Claro que ele não cita aqui capítulo e versículo, porque o capítulos da Bíblia, a Bíblia era direta, né, os textos. Ele foi dividido em capítulo, foi deixa eu ver aqui a data, em 1214, que foi formado capítulos na Bíblia. E lá em 1551 foi colocado versículos, tá bom? Então em 1214 foi dividido em capítulos e depois em 1555 foi colocado versículos na Bíblia. O que nos ajuda muito, porque a gente fala capítulo 5, versículo 8, a pessoa vai lá certinho na onde que está a palavra que está sendo dirigida, tá bom? Então eu gosto da Bíblia dividida dessa maneira. Continuando aqui, versículo 17. Ele volta ao tema aqui das falhas, né? Ele diz assim: e se a falha serão falha de um homem, mas eis que não conhecemos falha alguma. Não obstante, Deus conhece todas as coisas. Portanto, aquele que condena, que tenha cuidado para que não se exponha ao perigo do fogo do inferno. Aqui, então, mais uma vez ele fala, né, que se a falha são falha dos homens, mas que ele não conhece falha alguma. Conforme eu disse, se ele visse alguma falha, ele iria corrigir, porque ele queria fazer o melhor para o Senhor. A gente consegue conhecer o coração de Moroni da maneira que ele serve a Deus aqui. Então, se houvesse algum erro, ele procuraria corrigir ali esse erro. Mas aqui, falando sobre se a falha são falhas dos homens, a falha é mais contextual, né? Conforme eu falei, de passar de uma língua para outra.
Por exemplo, a gente pode falar isso amanhã. A gente vai pegar a parte que ele fala em Mórmon, capítulo 9, versículo 30, e o versículo 33, falando da dificuldade de escrever essas coisas em placas, de passar de uma língua para outra, tá bom? Porque ele está escrevendo numa espécie de egípcio reformado, tá bom? Mas ele falava a língua lá diferente, né, deles, tá bom? Era só nessa língua aqui que ele estava escrevendo. Continuando aqui, versículo 18. Aquele que disser, mostrai-me as placas e serei, ou sereis ferido. Que tome cuidado para que não ordene o que Deus proibiu. Que a gente começa a lembrar de Charles Hampton, né, que pediu os registros ali para traduzir também, né? E outros que pede ali ameaçando o Joseph Smith para entregar os registros também. E eles estão pedindo algo que Deus ordenou que não era para ser visto pelas pessoas, tá bom? Então aqui a gente consegue ver isso também lá em Isaías 29. Então parece, né, que Moroni ele está fazendo uma alusão a Isaías 29. Então ele vai trazendo essas questões aqui, tá bom? Bom, vou passar para os últimos versículos aqui, versículo 22 e 23, tá bom? Para finalizar aqui, que eu queria falar alguma coisa a respeito desse ensinamento aqui. Versículo 22, ele diz assim: porque os eternos desígnios do Senhor irão avante, até que todas as suas promessas sejam cumpridas. Você lembra quando Moroni estava falando, eu não sei até quando eu vou viver, eu não sei isso, não sei aquilo. Mas ele não pautava a vida dele em cima das coisas que ele não sabia, mas em cima das coisas que ele sabia. E aqui a gente vê uma certeza que ele tinha. Ele coloca aqui, né, como certeza, porque os eternos desígnios do Senhor irão avante, até que todas as suas promessas sejam cumpridas. Então isso vai acontecer, é certeza absoluta. Ele sabe que o que Deus decretou vai acontecer, tá bom? Então é bem interessante essa parte. Ele fala também que os desígnios do Senhor não podem ser frustrados, tá bom? Não tem como destruir o reino de Deus se Deus está cuidando ali. Aqui desse versículo 22, eu peguei lá Doutrina e Convênio 3.3, que diz assim, lembra-te de que não é a obra de Deus que se frustra, mas as obras dos homens. Então a obra de Deus nunca se frustra. Versículo 23 aqui, finalizando o registro aqui, diz assim: examinai as profecias de Isaías, eis que não as posso escrever. Sim, eis que vos digo que aqueles santos que me precederam e possuíram essa terra clamarão, sim, desde o pó clamarão ao Senhor. E assim como vive o Senhor, ele se lembrará dos convênios que fez com eles. Bom, então aqui ele fala sobre examinar o livro de Isaías, examinar as profecias. E ele mesmo está fazendo muitas alusões aqui a Isaías 29. Tá bom? É algo bem interessante aí para nós estarmos estudando. Eu peguei aqui também, terceiro Nef, capítulo 20 e também o capítulo 23. Porque é o próprio Salvador falando que nós devemos estudar e examinar as palavras de Isaías. Tá bom? E é isso que nós vamos fazer aqui agora. Eu estava numa conferência semana passada, né, no domingo passado, e lá na estaca São Paulo, Brasil, Itaquá, tá bom? E teve um dos oradores, o Bispo Oliveira, que falou sobre Isaías ali. Eu falei, nossa, eu vou usar esses versículos aqui, porque Moroni, ele fala sobre examinar Isaías, o próprio Salvador Jesus Cristo fala, e eu quero usar esse versículo aqui que o Bispo Oliveira, né, conhecido como Bispo Rony também. Um forte abraço para você, Bispo. Ele comentou o versículo, eu vou ler aqui também. Tá bom? Ele leu esse versículo lá, ele diz assim, e acontecerá nos últimos dias que no monte da casa do Senhor se firmará no cume dos montes, e se exaltará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E irão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine acerca de seus caminhos, e andemos em suas veredas.
porque de Sião sairá a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor. Então, o Bispo Oliveira, citando esse versículo aqui, ele cita, né, o Vale Salgado, onde Salt Lake City foi construída ali, o templo, e que aquele é o templo no cume dos montes, tá bom? Profetizado por Isaías, tá bom? Então, eu gostei muito da maneira que ele colocou. E aí eu vou colocar aqui também mais uma coisinha aqui. Por exemplo, vamos pegar aqui, ó. Aqui a profecia diz que, vou ler de novo, e acontecerá que nos últimos dias, ou seja, em nossa época, que no monte da casa do Senhor, muitas vezes a palavra monte nas escrituras significa templos, tá bom? Montes às vezes significa nações, às vezes templo. Então, aqui quando fala o monte da casa do Senhor, subir no monte da casa do Senhor significa templo. Ele fala que o templo, então, se firmará no cume dos montes, entre montanhas. E é justamente, né, esse foi um dos comentários, que onde foi construído o templo, tem montanhas ao redor ali, tá bom? Então, foi feito no cume dos montes. Agora, uma coisa bem interessante, essa palavra aqui, cume dos montes, né? Se você pegar Salt Lake City aí, né, onde foi construído o templo foi chamado de Utah, quando os membros da igreja saíram, pronto, né, quando eles saíram lá de Nauvoo, tá bom? E foram buscar uma nova terra, eles chegaram a essa região, tá bom? Que é conhecida hoje como Utah. Na época não se chamava isso. Aliás, na época não era nem território dos Estados Unidos, pertencia ao México. Então, a companhia de carrinho de mão, Brigham Young e outros, eles saíram dos Estados Unidos, né? Tinha bastante perseguição contra a igreja. Então, eles saíram dos Estados Unidos e eles vão para o México, para essa região. E quando eles chegam nesse local, né, Brigham Young, então, ele vê esse local e ele fala, este é o lugar. Né? É um lugar totalmente arenoso ali, um deserto danado, mas eles vão transformar esse lugar num lugar lindo, né? Florescer como a rosa ali, tá bom? Então, quando eles estavam lá, eles chegaram lá, eu peguei a data aqui, foi em 1847. Então, o território era dos mexicanos, pertencia ao México, tá bom? E eles fizeram assentamento e começaram a construir ali. Depois, com a guerra americana, esse território passou a ser dos Estados Unidos. E agora, né, os membros da igreja estavam firmes ali nesse território. E aí, então, já que pertencia aos Estados Unidos, agora precisaria dar um nome a este local. E os membros da igreja fizeram muito esforço para que aquele lugar que eles estavam morando, que hoje é Utah, se chamasse de Deseret, tá bom? Que é um dos versículos do livro de Éter. Lá em Éter, capítulo 2, versículo 3, fala da palavra Deseret, que significa a beira de mel. Então, eles queriam que aquele lugar ali significasse Deseret. Porém, os Estados Unidos foi contra, né? O governo foi contra e falou, nós vamos pôr o nome deste lugar aqui de Utah, por causa dos índios que viviam naquela região, os úteis, tá bom? Agora, interessante, né? Porque se você pegar aí, dar um Google e ver sobre a palavra Utah, o estado de Utah, a origem do nome do estado de Utah, vai falar justamente isso, que é por causa dos índios que ali viviam, que o governo colocou o nome de Utah. E aí a gente pega o significado dos índios que vivia lá, o que significa a palavra Utah? Ó, na língua indígena, significa cume dos montes. Exatamente o que Isaías falou, que o templo seria construído no cume dos montes. Então, na língua dos indígenas ali, significava cume dos montes, ou pessoa que vive nas montanhas, tá bom? Ou seja, os montes, as montanhas. Então, veja que, ainda bem, né, que não foi os membros da igreja que colocaram o nome ali daquele local de Utah. Porque senão eles iam falar, não, essa é uma profecia fabricada, né? Eles viram lá em Isaías e colocaram o nome de Utah. Mas não,
o próprio governo colocou, né? Eles queriam outro nome, queriam o nome de Deseret. Assim como Charles Anton não sabia que estava cumprindo uma profecia de Isaías, quando, quando agora fugiu o nome, né, do primeiro escrevente ali de Joseph Smith, levou lá, né, para ele traduzir aquela parte ali do registro, tá bom? Então ali ele pegou, ele não sabia que estava cumprindo uma profecia de Isaías 29, tá bom? Bom, é essa a mensagem que eu quero compartilhar com vocês, né? Já que mandou estudar Isaías, eis aí uma das profecias de Isaías. Isaías capítulo 2, versículo 2 e o versículo 3, né? O templo sendo firmado no cume dos montes, que significa Utá, né? Na língua deles realmente significa cume dos montes aí. Então, é essa mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. O nome de quem levou lá os caracteres, né, de Joseph Smith para ser traduzido por Charles Hunter era Martin Harris, tá bom? Só reforçando aqui que deu um branco aqui na hora, era Martin Harris, tá bom? Então, deixo essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.